Sermão do Monte, capítulo 52, parte 4. Os falsos profetas. Porém, de que maneira essas atitudes se manifestam na prática real? Sugiro que essa manifestação se dá, de modo geral, por meio de uma quase total ausência de princípios doutrinários na mensagem dos falsos profetas. Eles sempre falam de um modo vago e genérico, nunca chegam a particularizar doutrinas, não apreciam a prédica de caráter doutrinário, mas sempre se mostram extremamente vagos. Entretanto, alguém poderia indagar: o que você pretende dizer com essa particularização acerca das doutrinas e onde cabem nesse quadro a porta estreita e o caminho apertado? A resposta é que os falsos mestres muito raramente ensinam qualquer coisa sobre assuntos como a santidade, a retidão, a justiça e a ira de Deus. Eles sempre pregam acerca do amor de Deus, embora aqueles outros aspectos da revelação divina nunca sejam por eles mencionados. Eles jamais fazem alguém tremer ao pensar sobre esse santo e augusto ser, com quem todos nós teremos de tratar pessoalmente. Eles não esclarecem que não acreditam nessas verdades da Bíblia. Não é essa a dificuldade. A dificuldade a respeito dos falsos profetas é que eles jamais aludem a esses temas. Eles simplesmente nunca os mencionam. De modo geral, os falsos profetas enfatizam uma só verdade acerca de Deus, a saber, o seu amor. Mas não mencionam as demais verdades igualmente proeminentes nas Escrituras. E é justamente aí que reside o perigo. Os falsos profetas não dizem coisas que sejam obviamente erradas, mas refeiam-se de mencionar verdades que são obviamente certas e verdadeiras. Essa é a razão de ser ele um falso profeta. Ocultar a verdade é tão repreensível e condenável como proclamar alguma total heresia. E é por isso que o efeito desse ensino se assemelha ao de um lobo roubador. É tão agradável e, não obstante, pode conduzir os homens à perdição eterna, porquanto jamais confronta os homens com a santidade e a retidão, com a justiça e a ira do Senhor. Uma outra doutrina que os falsos profetas nunca salientam é a doutrina do julgamento final e do destino eterno dos perdidos. Nos últimos 50 ou 60 anos, não tem havido muita pregação a respeito do inferno e da perdição eterna dos ímpios. Não, os falsos profetas não apreciam o ensino como aquele que encontramos na segunda epístola de Pedro. De fato, eles têm procurado negar a autenticidade dessa epístola porque ela não se coaduna com a doutrina deles. Eles dizem que esse segundo capítulo de 2 Pedro não deveria fazer parte das Escrituras. Esse é um capítulo tão peremptório, tão tempestuoso. Não obstante, faz parte da Bíblia. E não se trata de algum caso isolado apenas. Há trechos bíblicos similares. Leia a epístola de Judas, leia o chamado gentil apóstolo do amor,
que é o apóstolo João, em sua primeira epístola, e você descobrirá a mesma coisa. No entanto, esse tema também transparece aqui mesmo, no Sermão do Monte. E isso como declaração saída dos lábios do próprio Senhor Jesus. Ele é quem falou acerca dos falsos profetas que se disfarçam de ovelhas, mas que, na realidade, são lobos roubadores. Foi ele quem os descreveu como árvores daninhas e más. Jesus abordou a questão do julgamento final exatamente conforme o fez o apóstolo Paulo, quando pregou a Félix e a Drusila a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Atos capítulo 24, versículo 25. Por semelhante modo, o ensino dos falsos profetas não põe em destaque a total pecaminosidade do pecado e a completa incapacidade do ser humano para fazer qualquer coisa em favor de sua própria salvação. Os falsos profetas, com frequência, não acreditam na realidade do pecado e certamente não enfatizam a vil natureza do pecado. Não asseveram que todos os homens são perfeitos. É verdade, mas sugerem que o pecado não é tão sério assim. Na realidade, eles não gostam de falar acerca do pecado. Falam tão somente sobre pecados particulares ou individuais. Porém, não aludem à natureza decaída do ser humano. Não dizem que o próprio homem, em sua totalidade, é alguém decaído, perdido e depravado. Não apreciam qualquer conversa sobre a solidariedade da humanidade inteira em torno do pecado e nem do fato que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O ensino deles não salienta essa doutrina da extrema pecaminosidade do pecado, conforme ela se acha nas páginas do Novo Testamento, e nem enfatiza o fato que, em nosso estado natural, todos estamos mortos em nossos delitos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Inteiramente sem capacidade e sem esperança. A doutrina dos falsos profetas não inclui elementos dessa ordem, não percebe a necessidade de incluí-los. O que estou aqui frisando é que os falsos profetas nunca aludem a temas assim, de tal modo que um crente ingênuo que se ponha a ouvi-los pode supor que os falsos profetas acreditam nessas verdades. A pergunta que se levanta no tocante a eles é a seguinte: eles creem realmente nessas realidades? A resposta, como é evidente, é que eles não acreditam nelas, pois, de outra forma, sentir-se-iam compelidos a pregar e a ensinar a esse respeito. Além disso, precisamos considerar o aspecto expiatório da redenção, bem como a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Os falsos profetas falam acerca de Jesus e chegam a deleitar-se em comentar sobre a cruz e sobre a morte de Jesus. Porém, a questão vital é a seguinte: qual é a posição deles sobre a morte de Cristo? Qual é o ponto de vista deles da cruz? Há certas opiniões que estão sendo ensinadas, mas que não passam de heresias e virtuais negações da fé cristã. Um dos testes que podemos aplicar é o seguinte: tal ou qual indivíduo crê que Jesus morreu na cruz por ser a única maneira de fazer expiação e propiciação pelo pecado?